Entender bem o nosso corpo nos ajuda a tomar as melhores decisões. E a gente hoje vai falar de uma doença muito comum, diabetes. Ela é causada pela falta ou má absorção da insulina. E dados da Sociedade Brasileira de Diabetes indicam que no Brasil, presta atenção nesse número, há pelo menos 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. Essa doença pode causar diversos outros tipos de problemas, tá? O que inclui complicações cardíacas, arteriais, perda de visão, problemas nos rins, no sistema nervoso. Cláudia, eu tô diabética, isso tudo vai acontecer comigo. Calma, não é bem assim. A gente vai entender sobre essa doença e como é que a gente controla o diabetes, tá? A produção preparou um VT e a gente acompanha agora. Já já a gente recebe o nosso convidado. Quando o corpo não consegue produzir a quantidade suficiente de insulina ou ainda não consegue absorver a insulina necessária, o diagnóstico pode ser diabetes. A insulina é o hormônio responsável por regular os níveis de glicose no sangue, gerando energia para o organismo como um todo. Se os níveis de insulina estão acima do esperado, essas altas taxas podem causar diversas complicações de saúde. Vamos entender mais sobre a diabetes? Muito bem, e para falar mais sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante, recebemos o endocrinologista Dr. Filipe Pedrinola. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda super concorrida, gente. Ele trata as pessoas mais importantes desse Brasil, mas estar aqui com a gente realmente é um privilégio para nós. Obrigada, viu, doutor? Meu também. E vamos lá tentar entender e conversar com as pessoas que não sabem o que é diabetes ou a diabetes. Diabetes é uma doença, na verdade é como se fosse uma síndrome e é multifatorial. Então, e causa muitos sintomas também, não afeta só. A gente tem aquela coisa de imaginar que o diabetes é o açúcar alto no sangue, mas ele acaba afetando muitos órgãos do corpo e a saúde de forma geral. Então, como o vídeo mostrou, o que acontece é que a gente tem vários tipos de diabetes, a gente pode falar um pouquinho de cada um, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, o diabetes gestacional também. E o diabetes é uma doença na qual a glicose, o açúcar, fica alto no sangue. E ele fica alto no sangue ou porque a insulina não está conseguindo. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite a entrada do açúcar, que é a glicose, nas células. Então, se não tiver insulina suficiente, então essa glicose não entra na célula. Mas uma outra coisa que pode acontecer também é essa insulina não estar conseguindo fazer o papel dela, isso se chama resistência à insulina. Então, nem sempre o diabético tem pouca insulina, ele pode ter muita insulina, só que essa insulina não consegue funcionar. E aí a glicose fica no sangue. E essa glicose alta no sangue, esse açúcar alto no sangue, começa então a levar uma série de sintomas, né, que aparecem nas pessoas. Mas é importante a gente comentar também, antes de falar dos sintomas, que é uma doença silenciosa. Então ela começa, a pessoa normalmente não sente nada, porque 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo, que a gente chama de diabetes tipo 2, que não é insulino dependente. Então, as pessoas começam a ter esse aumento da glicose, um pré-diabetes, depois torna-se diabético e muitos pacientes não têm sintoma nenhum. Então, é uma doença silenciosa. E aí o perigo, né, a necessidade de se aumentar o rastreamento na população, porque quase metade das pessoas que têm diabetes não sabe, porque não tem sintoma nenhum. E quando começam os sintomas mais frequentes são sentir a boca seca, necessidade de ficar tomando água toda hora, muita vontade de fazer xixi o tempo inteiro e também um cansaço e falta de energia, porque a glicose não está entrando na célula, que é o combustível. Então falta gasolina, falta combustível para a célula. Então isso pode se refletir em sintoma do tipo cansaço, fadiga, indisposição. E, além disso, outros sintomas podem aparecer com o tempo, com a cronicidade, né? Quando esse diabetes vira crônico, então pode afetar os rins, a vista, a circulação, é uma causa de amputação de membros, né? Então, perda de pé ou de perna, que é vamos dizer, o mais comum. E, ao mesmo tempo, isso acaba influenciando também no aspecto geral da energia, da memória, da cognição. Então, uma série de doenças que aumentam o risco com diabetes, né? Como, por exemplo, o infarto, o derrame, né? O AVC.
E assim, essas doenças cardiovasculares, e a gente sabe também que aumenta o risco de alguns tipos de câncer, além de encurtar a vida. Então, a pessoa que tem o diabetes não tratado, não controlado, isso diminui anos de vida dessa pessoa. Uau, quanta coisa, né? E ela pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária? Aí existem os riscos, né? As pessoas que têm mais risco do diabetes, a gente sabe que a maior causa do diabetes, e não é à toa que a gente vê que nos últimos 10 anos aumentou 26% a incidência de diabetes, principalmente às custas do diabetes tipo 2, que é o diabetes que é causado principalmente por maus hábitos de vida. Então, a pessoa que come mal, está acima do peso, então sobrepeso, obesidade, não faz exercício físico, é sedentário, é muito estressado, não dorme bem. Então, esses são alguns fatores de risco. E tem um componente genético também. Então, a gente sabe que no diabetes tipo 2 existe um componente genético importante. Então, pessoas que têm na família casos de diabetes têm maior chance. E então, esses são os fatores de risco, mas qualquer pessoa pode ter, né? Então, o diabetes tipo 2, ele costuma aparecer normalmente no indivíduo adulto ou um pouquinho mais velho, mas o que a gente tem visto, que é um alerta que tem que ficar para todo mundo, é que a gente vê em crianças isso acontecendo, crianças e adolescentes. Então, o diabetes tipo 2, que era considerado uma doença de adulto, hoje em dia está pegando as crianças também. Então, a gente vê crianças tendo doença de adulto. Por quê? Por causa do sobrepeso, da má alimentação, o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, tudo isso piorando o metabolismo, porque a diabetes é um problema, uma doença do metabolismo. Eu sempre fico lembrando a turma e penso muito nisso, né? Antigamente, o brasileiro era tão saudável. Aliás, o brasileiro, ele era não só magro, quanto muito feliz. Hoje em dia, a gente ocupa o segundo lugar no nível de obesidade mundial e parece que o primeiro em estresse. Olha que coisa louca, né? Muito, né? Então, se a gente for ver, o Brasil é quinto colocado de diabetes no mundo, ficando atrás aí da Índia, da China, dos Estados Unidos e do Paquistão. Depois vem a gente, né? Então, claro que o Brasil é um país muito populoso, né? Mas esses outros países também são. Agora me conta uma coisa, uma vez que a gente descobre, vamos começar no pré-diabetes. O que é que a gente tem que fazer para evitar o diabetes? Acho que tem que ser o rastreamento que a gente chama do diabetes, é a pessoa fazer um exame pelo menos uma vez por ano. E esse exame, a dosagem da glicemia, que é a glicose no sangue, que é um exame muito simples e barato, né, também de ser feito. Então, a glicose já dá uma indicação muito boa. Então, quando a gente pede aquela glicose de jejum, então a pessoa ficou de jejum e faz a dosagem da glicose, se essa glicose ela vier, o considerado normal é até 100, né? Então, que vem lá o numerinho, sai no resultado do exame. Até 100 é normal. Se for entre 100 e 125, nessa faixa é considerado, vamos dizer assim, um pré-diabetes. E se for acima de 126, já é classificado como diabetes. Falamos um pouquinho, fizemos uma leve introdução. Diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa já nasce com ela? Normalmente sim, é uma doença, vamos dizer, autoimune. Então o corpo começa a produzir anticorpos contra as células do pâncreas, chamadas células beta do pâncreas. Aí esses anticorpos vão lá e destroem essas células que produzem a insulina. Então, por isso que é chamado também de diabetes juvenil. Hoje não se usa muito esse termo. Então, se fala mais de diabetes tipo 1 ou insulino dependente. Então, o pâncreas para de produzir insulina. E aí é quando a gente tem que dar no tratamento a insulina mesmo, que a maioria das vezes é uma insulina injetável mesmo. E como é que a gente pode perceber isso nos nossos filhos? Porque eu conheço, inclusive, casos de pré-adolescentes, de crianças que desenvolveram diabetes do tipo 1, até numa situação pós-traumática, perdeu alguém, né? Isso me parece que é comum. Como é que a gente percebe que pode ser um diabetes? Na criança também os sintomas são parecidos. Então começa a urinar demais, ter sede o tempo inteiro, ficar chorosa, indisposição, porque falta energia, né, para as células. Às vezes tem uma queixa de turvação visual, né? Porque o açúcar no sangue fica alto e ele também aumenta dentro do nosso globo ocular, naquele líquido que fica dentro do olho. E isso muda a refração da luz e aí às vezes as pessoas começam a ter turvação visual, principalmente no diabetes tipo 1. E outra coisa são infecções, então muita infecção urinária, infecção ginecológica. Então, esses são sintomas mais típicos e perda de peso, porque a glicose não está entrando na célula, a energia não está entrando, então não existe um aproveitamento ideal da alimentação. Então, acontece a perda de peso, parada de crescimento também.
é algo que tem que chamar a atenção dos pais. É importante que chame a atenção antes que tudo isso aconteça, né? O quanto antes você identificar. Por isso que eu penso, assim, é importante fazer acompanhamento, fazer exames com frequência, levar o seu filho ao pediatra ou ao ebiatra, que é o que cuida dos adolescentes. Adolescentes. A ebiatria vem da deusa Hebe, então, que é a deusa da juventude. Então, seria de 10 a 20 anos a faixa da ebiatria. Perfeito. Agora, vamos lá. Vamos voltar para o diabetes do tipo 2, que é o mais comum, né? E aí o doutor Filipe já falou que vem muito por conta dos hábitos errados que a gente tem. E a gente estava falando ainda há pouco que até 100, até 99, né, você disse? Até 99 seria o índice normal, de 100 a 125 já é pré-diabetes e de 125 para cima aí já está diabético. E quando está diabético não tem chance de reverter? Tem. A maioria dos casos de diabético tipo 2 tem a ver com maus hábitos de vida. Então, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, má alimentação. Então, se essa pessoa emagrece, começa a praticar exercício físico, muitas vezes a gente consegue fazer com que reverta o diabetes. Porque o diabetes não é uma doença, é como se fosse um sintoma. Né? Um sintoma do quê? De maus hábitos de vida. Então, isso vai fazendo aos pouquinhos com que aumente o açúcar no sangue. Mas se você trata dessa parte de hábitos de vida bom, então vai fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, caminha 150 minutos por semana pelo menos, mudar a alimentação, diminuir açúcar, diminuir carboidrato refinado, alimentos ultraprocessados, né? E isso já ajuda bastante. E muitas vezes a pessoa emagrece, melhora esses hábitos, a gente para o uso de remédio. Então reverte totalmente. Então essa é a boa notícia, né? Que ótimo. Eu contei para os nossos telespectadores, tenho falado bastante sobre isso, inclusive porque agora, se tiver culinária com açúcar, eu não como mais. E estou evitando também farinha branca, porque a minha glicose tá alta, né? Tem que refazer esses exames, mas ela tá no nível de pré-diabetes com 109. Eu falei, opa, agora parou com essa bagunça de açúcar. Porém, eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu faço exercício todos os dias, eu procuro ter sempre um horário de sono regrado, a alimentação, apesar de comer um docinho aqui, sempre muito equilibrada, na medida do possível. Isso pode acontecer por mais algum fator, doutor? Muito se fala sobre o diabetes emocional, né? Fala, o diabetes, então, a causa foi emocional, porque passou por um trauma ou está vivenciando alguma coisa difícil. Então, a gente sabe que o emocional, ele não é causador do diabetes, mas ele pode piorar, né? Então, vamos supor, eu tive uma amiga na época do colégio, ainda que ela tinha diabetes tipo 1, e bem controlada, tudo em ordem. Só que quando tinha a prova, né, que ela ficava muito ansiosa por causa da prova, com medo, isso tudo, o diabetes descontrolava e ia para 300. Então isso pode acontecer porque os hormônios ligados ao estresse, à ansiedade, principalmente o cortisol, piora a glicose no sangue, né? Então existe um componente emocional que pode piorar ou melhorar, né, essa parte do descontrole do diabetes. Mas em termos de causa, outras causas que podem acontecer, por exemplo, quem faz uma cirurgia do pâncreas, né? Então, retirou o pâncreas por causa de um tumor, um câncer, e aí acaba induzindo um diabetes tipo 1. Então, você tem que dar insulina, é uma outra causa, vamos dizer assim. Alguns remédios podem piorar também, principalmente os corticoides. Então, a pessoa que toma... Peraí, a do tipo 1 é aquela que é congênita? Ou... aí vira uma diabetes tipo 1, porque tirou o pâncreas. Então, a gente chama o diabetes tipo 1 de insulino dependente. Tá. Então, a pessoa passa a ser dependente da insulina. Então, fica parecido com diabetes tipo 1, né? Então, a gente chama do tipo 2 quando a pessoa não é insulino dependente. Entendi. E aí, se tirou o pâncreas, teve um tumor no pâncreas, que é uma situação grave, aí não tem como produzir mais insulina. Então, aí tem que se dar a insulina. Perfeito, né? Gente, eu fico impressionada porque toda vez que eu converso com um médico, esses dias eu conversei com um neurologista falando sobre estresse. Aí ontem a gente falou, não, ontem foi com o neurologista falando sobre estresse. Aí outro dia mesmo a gente falou sobre um outro assunto que também falava um pouco de hormônio. Uma ginecologista falando de menopausa e falando dessa parte hormonal. Tá tudo ligado, né? Não tem como a gente se separar por partes. Você vê que de repente você não tá dormindo bem, tá estressado, aumenta o cortisol pode provocar um diabetes. Quer dizer, a gente tem que cuidar do todo, o tempo inteiro, não é verdade? É isso aí, quer dizer, nós somos um ser complexo, né? E essa coisa integrada é fundamental. Por isso que o diabetes é uma doença multifatorial, como a gente estava falando. E os sintomas são bastante variados também. Então, uma pessoa vai pegar mais a vista, outra pode pegar mais o rim. A maior causa de transplante renal e de diálise é o diabetes. É mesmo?
E a gente, de repente, nem imaginava, não sei você, se você já sabia, eu não sabia disso. Novo para mim. Mas é importante a gente, então, ficar atento. A Fátima, aliás, não, tem antes uma, da Nazaré. Aliás, obrigada a todos vocês que participam do programa. Nazaré diz assim, doutor, meu companheiro ficou com diabetes periférica que afetou os nervos. Isso tem cura? Tem. Isso uma dos sintomas físicos do diabetes é atacar os nervos. Chama neuropatia diabética. Normalmente, essa neuropatia diabética, ela é mais característica aparecer em bota e luva, ou seja, mais nos pés, né, na região ali de tornozelo, da canela e as mãos, por isso que se chama em bota e luva. Então, essa neuropatia acaba diminuindo a sensibilidade, formigamento e muitas vezes acaba propiciando, né, o que se chama de pé diabético. Quer dizer, a pessoa não está tendo sensibilidade normal nos pés, calça o sapato, tem uma pedrinha no sapato. E isso vai machucando, a pessoa não sente e abre uma ferida. A gente sabe também que o diabético cicatriza pior, então a cicatrização está prejudicada. Então isso chama-se pé diabético, uma evolução que pode se tornar grave, infeccionar e até, num caso mais grave que não for tratado, ter que amputação, né? Então, isso no caso dela, essa neuropatia, ela é reversível sim, com o bom controle. Se você melhora o controle do diabetes, melhora muito essa neuropatia e às vezes some. Ok. Vou pedir para a produção entregar um microfone para o nosso câmera Everaldo, que ele tem uma pergunta para fazer. Mas enquanto isso, eu vou eu vou pedir só para vocês que estão no chat do YouTube não enviarem várias perguntas, a mesma pergunta várias vezes, porque senão você tira a vez do outro. Você vê que vai subindo e eu fico sem acesso. Então aqui eu tô com a mesma pergunta várias vezes, tá? Vou pedir para a produção descer esse chat, porque tem muitas perguntas acima e eu tô vendo que tem a mesma pergunta várias vezes da mesma pessoa que já eu faço, Cleude Cifuente. Mas antes, bom, já até perdi, agora vou nela mesma. Ela diz o seguinte, boa tarde, Claudinha e doutor, por que não se receita remédio para pré-diabético? Amo o programa. Obrigada, Cleude. Se receita sim, mas o melhor remédio é melhorar o estilo de vida. Então, o remédio seria uma boa alimentação, prática de exercício físico, dormir bem. Quando a gente vê, e o pré-diabético, que é aquela classificação que a gente falou, entre 100 e 125, mas aí é um detalhe interessante que eu recebo no consultório frequente, a pessoa chega e fala assim, doutor, minha glicose deu 110 que eu fiz de manhã, estou diabético, estou pré-diabético? Não, porque se a pessoa ficar muito tempo em jejum, por isso que o jejum exagerado também não é bom para fazer exame, porque aí o nosso corpo é tão inteligente que você fica muitas horas em jejum, ele começa a produzir hormônios, à noite, né, principalmente, que tipo cortisol, GH, que são hormônios que adrenalina, e isso faz com que a glicose suba. Então, às vezes, a pessoa faz de manhã a dosagem da glicose e deu 110, mas não quer dizer pré-diabetes. Aí a gente pede um outro exame, chamado hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada é um exame que a gente consegue ver como é que ficou o controle nos últimos 3 meses. Então, se a pessoa tem uma glicose um pouquinho alta de manhã, mas a gente vê a hemoglobina glicada boa, que seria até 5,7, então a gente fala, olha, fica tranquilo, no próximo exame não precisa fazer tantas horas de jejum. Perfeito. Tá vendo? Então, pode ser até que eu não esteja pré-diabética. Tem que ir no doutor Felipe Pedrola urgente para resolver essa questão. Mas eu gostei da notícia, porque essa notícia me fez fechar minha boca pro doce. E açúcar, independente de ser diabético, pré-diabético ou não, a gente já sabe que não faz bem, né? Verdade. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Ah, mas aqui tinha açúcar demais. Era açúcar todo dia e eu me acabava neles, né, gente? Oh, formiga. E às vezes a pessoa se esquece que a fruta tem açúcar também. Também, mas eu também tô mais comendo quase fruta. Agora eu só tô nas frutinhas vermelhas, sabe? Aquelas bem levinhas e olhe lá com moderação. A Cidúlia Lima, ela diz, muito boa tarde, importante esse tema. Como disse o doutor, ela é silenciosa, portanto, uma vilã. Aí a Tânia diz assim, boa tarde a todos, estou diabética, falta de energia, cansaço. Minha glicose nunca passou de 230. Meu médico passou Jardiance e um manipulado. E tomo glifage, não faço atividades. Tânia. Aí ela diz, acho os remédios caros. O Jardiance é 208 e outro da manipulação 216, sem condições. Tenho depressão e síndrome do pânico. Isso me deixou arrasada, pois comer é bom. Um doce, adoro, mas estou com medo. Vamos dar um retorno para essa telespectadora. Claro. O Jardiance é um remédio mais moderno. Teve uma evolução muito grande em remédios para controle do diabetes nas últimas décadas, né? E o Jardiance é um deles. O Jardiance é o nome comercial, mas essa dapaglifosina é o nome da substância que ela faz, aumenta a eliminação do açúcar pelo xixi.
Então, isso ajuda no controle do diabetes. Já o glifage, que é a metformina, é um dos remédios mais antigos que tem, muito barato, né? Qualquer farmácia tem e até faz parte da farmácia popular. Então, com receita médica, a pessoa não paga nada. Então, o glifage é muito bom. É o remédio de primeira linha que a gente sempre usa numa situação de pré-diabetes ou diabetes é a metformina, porque ela ajuda muito a melhorar o controle da glicose e ajuda a diminuir essa gordurinha visceral, né? Já que a gente viu que o principal vilão aí do aparecimento é o sobrepeso e a obesidade. Joia. Aí, olha, tem aqui a pergunta da Luciana e ela diz: boa tarde, depois que comecei a tomar metformina, emagreci quase 10 quilos. Isso é normal? A metformina tem um efeito emagrecedor. É claro que não sozinha, né? Tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, mas ela favorece mesmo a diminuição do peso, porque age num mecanismo chamado de diminuição da resistência à insulina. E a gente sabe que a insulina é o hormônio que mais engorda do corpo. Ele é muito anabolizante. Então, se a insulina está alta, principalmente o diabético tipo 2, que tem insulina alta, mas ela não consegue funcionar, é como se a insulina fechasse a chavinha da célula de gordura e não deixa sair a gordura. Então, quando você usa metformina, em alguns casos, isso melhora muito. Então, aí começa a favorecer a perda de peso. Perfeito. Então, tá tudo certo com essa telespectadora. A Maria Auxiliadora, ela está dizendo que tem a boca seca, toma muita água, mas a taxa dela sempre dá normal. Não significa que a pessoa tem uma boca seca e toma muita água, que ela tem pré-diabetes ou diabetes, né? Não. Aí, assim, se o exame está normal, pode ficar tranquila que isso não é diabetes. Isso é o mais importante. Agora, a produção, pode liberar aí, pode soltar o chat, porque aí parou, né? E aí eu perdi as outras perguntas, mas eu vi que tem tanta pergunta, eu vou pedir para vocês deixarem livre aqui. Deu uma travada. Então, vamos lá. Maria Antônia diz: sou pré-diabética, já tenho que tomar remédio? No pré-diabetes, a gente estava até falando outra vez que começa a fazer exercício, se alimenta bem, perde um pouquinho de peso se estiver em excesso, e o remédio mais usado é a metformina, nesses casos do pré-diabetes, e existem alguns fitoterápicos que podem ajudar também. Então, a gente tem, por exemplo, uma plantinha chamada berberina. E a berberina tem muitos estudos mostrando que ela tem um mecanismo assim, de funcionamento, de ação parecido com a metformina. Então, às vezes, se é um caso inicial, você quer tentar fazer uma coisa mais natural, pode-se tentar também alguns fitoterápicos, como, por exemplo, a berberina, que podem ajudar também. Perfeito. A Lutadra, ela diz: doutor, em fevereiro deste ano eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Tenho 55 anos. Após alimentação inteligente, musculação e medicação, consegui remissão. Posso considerar essa reversão? Pode sim, mas tem que ficar muito alerta, porque pode voltar. Existe um tipo de diabetes chamado diabetes de aparecimento no adulto, chamado de MUD. É um outro tipo de diabetes. E isso, normalmente a pessoa tem no início uma fase chamada de lua de mel. Então, ela entra num quadro de descompensação de glicose, tem necessidade de usar insulina, e depois isso abranda, né? É como se fosse a lua de mel. E daí ela volta. Então, se ela tiver esse tipo de diabetes, ela tem que sempre estar cuidando. E é claro que a importância de como é que está essa coisa da alimentação, do exercício, saber se ela perdeu peso ou não. Ela falou que pelo jeito sim, né? Porque fez a dieta inteligente, fez atividade física. Então, assim, mas o fato de ter tido cria uma necessidade de um controle mais frequente para ela. Você vê, né? Até as coisas ruins têm um lado bom, que a gente também aprende a ficar mais de olho na nossa saúde. Everaldo, você já está com o microfone, né? Qual que é a sua pergunta, por favor? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutor. Se é verídico que o diabetes atua mais nas pessoas pretas, se o índice é maior nas pessoas por uma questão de raça. Ótima pergunta. É verdade isso? Sem dúvida. É verdade. Tem uma tendência um pouquinho maior nas pessoas de raça negra. E a ciência já descobriu o motivo? É por causa dessa intolerância à glicose, né? Então, a resistência à ação da insulina e acúmulo de gordura na barriga, acúmulo de gordura visceral. Então, isso cria essa predisposição ao diabetes, que a gente sabe que o problema não é só o peso, mas é a gordura abdominal. Essa gordura visceral, ela tem muito maior risco de favorecer o aparecimento do diabetes do que aquela que é mais gordura do homem. Então, o homem que tem aquela barriga dura, que fala, essa barriguinha aqui é de prosperidade, não tem nada de prosperidade, porque essa barriguinha que aumenta risco não só do diabetes, mas como de pressão alta e doenças como câncer e hipertensão. Então, as pessoas de cor preta, elas têm mais propensão à barriga? Existe uma maior propensão nessa síndrome metabólica.
Olha ou seja, maior resistência à ação da insulina. Tudo é justo, né, gente? Porque também as pessoas de cor preta, elas têm bumbum durinho, uma perna bonitona, né? Não é o seu caso, Everaldo, você só ganhou a parte da barriga. Brincadeira. Vamos continuar aqui, gente. A Aparecida Almeida, ela mora lá em Sítio Novo do Tocantins. Ela diz, minha glicemia hoje é 104, colesterol 210, triglicérides 176. Posso ser considerada diabética? 110, né, ela falou? 104 a glicemia. 104 cai um pouco naquilo que a gente estava falando. Está dentro daquela faixa, quando você faz o exame de glicemia, de pré-diabetes, né? Que seria entre 100 e 125. Mas aí precisaria ver a hemoglobina glicada dela. É a pergunta da Cristina Carvalho da Silva, que ela quer saber qual é o mais confiável, se é o exame de glicemia ou da hemoglobina glicada. O ideal é fazer os dois, porque a hemoglobina glicada também é simples de ser feita e se ela tiver até 5,7 é considerado normal. Entre 5,7 e 6,4 é um pré-diabetes e acima do 6,4 é considerado diabético. Então é bom fazer os dois, até porque às vezes a glicemia engana aquela pessoa que fez muitas horas de jejum para fazer o exame. E aí tem um outro teste que pode ser feito quando você quer tirar dúvida, que quando deu lá o pré-diabetes, né, a hemoglobina glicada meio alta, a glicose que está ali uns por 110, 115, aí você pede um teste que é um teste de estímulo. Você dá uma carga de glicose, né, a pessoa toma o açúcar, 75 gramas de glicose, e mede para onde vai a glicose dela depois de 1 hora e depois de 2 horas. Então aí você vê. E se a pessoa em algum momento tiver uma glicose acima de 200, já é diabetes. Né? Ok. A Ana Nery Pedrone, ela diz, boa tarde, doutor, já fiz iodo, pois tive hipertiroidismo, posso ter diabetes? Não por causa disso, porque o iodo, ela fez o iodo radioativo, né? Então é uma doença da tireoide, esse hipertiroidismo, e muitas vezes tem que se usar o iodo radioativo para, a gente chama de queimar a glândula, né? Então ele vai lá, queima a glândula, e se não for tratado isso depois, que a pessoa tira o hipertiroidismo com o iodo e depois entra em hipotiroidismo. Aí tem que tomar o remédio da tireoide na dose certa, porque se ficar com hipotiroidismo, o metabolismo cai, piora a ação da insulina mesmo e pode favorecer até o aparecimento de um pré-diabetes ou do diabetes. Então, não é que tem uma relação direta, seria uma relação indireta. Então, a tireoide funcionando mal também favorece o distúrbio metabólico. Tô achando que eu preciso ir no doutor Felipe Pedrinola agora. Vou dar uma pausa no programa e eu volto amanhã. Brincadeira, mas porque eu tenho hipotiroidismo, de repente, então ele está descompensado, por isso que aumentou minha glicose, pode ser? Pode ser, mas assim, vamos ver se não é o exame que deveria ser repetido, faz a hemoglobina glicada, se precisar a gente faz um teste de tolerância à glicose. Perfeito, a gente precisa realmente estar atento e estar muito bem amparada por bons médicos. O que eu gosto muito do Vida Melhor, gente, eu sei que eu sou super suspeita para falar, é que a gente só traz gente fera aqui. Então presta atenção, porque isso é presente para você colher essas informações e aplicar na sua vida, tá bom? Depois eu vou passar o contato do Dr. Filipe. Deixa eu continuar aqui. A Maria Celita Segato, ela está dizendo que ela é pré-diabética, mas devido aos exames que estão bons, o médico tirou o glifage. Está pedindo a sua opinião. Se tirou o glifage, quer dizer que o médico deve ter visto que os exames melhoraram, que ela emagreceu, que ela mudou o estilo de vida dela. E pode ser retirado sim. Tudo bem. Apesar de que a metformina é uma medicação que ela é muito antiga, talvez uma das mais estudadas no mundo. E hoje está tramitando uns estudos que talvez a metformina contribua, como melhora essa parte metabólica, até possa ajudar um pouco na longevidade. Então não é que tem uma necessidade absoluta de parar com pressa, mas se no caso dela não está precisando, que ela melhorou, não tem problema. Tudo bem, parar. Ok. Solange Azevedo, sua hora. Ela diz, doutor, tenho muita fome e não engordo, estou muito magra. Vai dar muita inveja em amiga, né? É. Mas como ela está muito magra, eu tenho conversado com tanta telespectadora que passa por isso, elas sofrem, viu? Porque é tão difícil engordar quanto é difícil emagrecer, talvez até mais, né? Verdade. E aí, o que pode ser? O que pode estar acontecendo com ela? Tem pessoas que geneticamente têm um metabolismo mais acelerado, né? Isso é verdade. Então, tem o magro que come muito e tem o gordinho que não come muito. Isso é uma realidade. Então, no caso dela, seria interessante fazer uns exames para ver como é que está o metabolismo, mas o fato de não conseguir ganhar peso não quer dizer que tenha um diabetes, por exemplo. Né? Porque... Mas ela pode, por exemplo, se ela não fez exames, ter um hipertiroidismo?
Pode, porque o hipertireoidismo é uma causa de perda de peso, né? Mas normalmente a pessoa tem alguns outros sintomas junto. Então, como, o hipertireoidismo, tremores, nervosismo, insônia, sudorese. Então, são sintomas muito típicos, né? Então, a pessoa tem aquele aumento do batimento cardíaco, taquicardia. Então, esses são sintomas típicos. Então, o hipertireoidismo, ele dificilmente é silencioso. Então, ele normalmente manifesta. E se ela não tem essas queixas, dificilmente é um hipertireoidismo. Perfeito. A Maísa Alves. Atenção, Maísa, a sua pergunta aqui. Minha filha tem diabetes tipo 1, faz uso de insulina. Em qual momento é indicado o uso da bomba de insulina? Qual é a diferença da insulina e da bomba de insulina, doutor? A insulina tem que ser aplicada nos horários certos, como o médico determinou. E se faz um estudo metabólico para ver que tipo de insulina, tem vários tipos de insulina. Tem insulina de ação rápida, de ação intermediária, longa, ultralonga. Então, são vários tipos de insulina e o médico estudando esse metabolismo, vendo como a pessoa se comporta durante o dia. Hoje em dia tem sensores que você pode grudar na pele e a gente consegue saber como é que está a glicose nas 24 horas. Isso ajuda muito. Então, se usa muito esse sensorzinho, você pode colocar o aplicativo no celular, né? E um botãozinho aqui que você coloca em geral no braço e passa o celular e toda hora você vê quanto é que está a glicemia. E esse botãozinho é adesivo? Ele é um adesivo, mas que tem umas microagulhinhas. Ah, porque eu já vi as pessoas na rua com isso, eu fiquei pensando, falei, será que ela tá furada? Então tem umas microagulhas. Tem microagulhinhas aí... Não é desconfortável? Não, nem sente. Aí fica ali e dura em geral 2 semanas cada sensor e depois tem que trocar. E aí você consegue ver o tempo inteiro e fazer um diário alimentar dos horários do dia junto com a alimentação e passar para o médico. Aí o médico consegue ver como é que é a variabilidade dessa glicose no sangue dela nas 24 horas para poder dar a insulina ou então usar uma bomba de insulina, que é muito interessante também. Porque a bomba de insulina é como se fosse para simular um pâncreas artificial. Então você faz todos esses cálculos da insulina, coloca uma insulina basal dentro da bombinha e toda vez que for comer, aí aperta o botãozinho para ter uma liberação de uma dose de insulina simples, de ação rápida, para aquela refeição. No café, no almoço, no jantar, ou se for fazer um lanchinho. Então a pessoa aprende a fazer uma coisa chamada contagem de carboidrato. Então ela fala, pô, vou comer isso, eu sei que a minha glicose vai subir tanto, então eu vou usar tantas unidades de insulina. Então a bombinha é ótima, desde que a pessoa se adapte à bomba. Tem pessoas que não gostam. Então a criança, adolescente, fala, puxa, eu vou na escola, começa a achar que eu estou diferente, estou usando aquela bombinha na cintura, ou vai na praia e tudo mais. Hoje evoluiu muito isso, então elas são muito pequenininhas, são ótimas e às vezes você pode até tirar e recolocar, né? Então é uma ótima... Mas isso seria, então, já respondendo a pergunta dela, para que tipo de paciente? É para o diabético tipo 1. Mas quando ele está necessitando de muita aplicação de insulina ao longo do dia, não? Não, é uma opção da pessoa, falar, não quero mais ficar tomando picadinha. Né? Então aí ela faz o controle com o sensor e a bombinha faz o papel. Então a pessoa que fala, não quero mais usar picadinha, ou a minha opção é essa. E é claro que o controle é muito bom, porque às vezes a gente vê o diabético tipo 1 que usa insulina ser hiperinsulinizado. Então a insulina dá uma fome danada, né? E faz com que a pessoa aumente o peso. Aí dá insulina, aí a glicose não está vindo muito bem controlada, então vão aumentar a insulina. Aí aumenta mais o peso e isso vai piorando cada vez mais. Então é importante essa insulinoterapia, não errar a mão e usar a insulina demais. Né? Perfeito. A Sandra Araújo diz assim, gosto muito de você, muito obrigada. Meu marido tem diabetes, eu acho que é pré-diabético, então. Ele já toma remédio, mas ele vive fraco e sem força. É normal? Pode ser relacionado ao diabetes, se não estiver muito bem controlado, porque a gente sabe que fadiga e cansaço é muito comum estar associado ao diabético, porque ele tem dificuldade de gerar energia, às vezes, porque a glicose não entra na célula, não tem geração de energia, mas pode existir outras causas associadas. Pode ser uma depressão, pode ser que a pessoa não está dormindo bem ou tem um sono interrompido, ou que tem alguma outra doença crônica junto que não sabe. Então, teria a ver com o mau controle do diabetes se o médico vê que pelos exames aquela medicação não está sendo muito boa para essa pessoa e ter que trocar a medicação. Mas com certeza pode ter outros fatores envolvidos aí. Mário perguntou o seguinte, ainda no chat do YouTube. Meu filho tem 14 anos, tem glicemia em jejum normal, 84. Mas hemoglobina glicada em 6,1. Já levei em vários médicos, eles dizem está normal. O que fazer, doutor?
Uma sugestão aí seria fazer uma curva glicêmica, que é o teste de tolerância à glicose. Porque esse teste, a pessoa recebe aquela glicose e o teste, em geral, é de 2 a 3 horas. Eu sempre prefiro pedir o de 3 horas, porque você vê como é que é a resposta, da glicose no sangue quando você dá o açúcar, né? Então, dosa a glicose e dosa a insulina também, para poder ver se está tendo uma curva normal ou que a gente chama de curva intolerante. Se tiver uma curva intolerante, é que ele pode ter um pré-diabetes e tem que realmente tomar alguns cuidados, né, especiais. Como é que é o nome do exame? Chama curva de tolerância à glicose. Anotou, Mário? Curva de tolerância à glicose. Agora vamos colocar aqui no nosso vídeo as perguntas que vieram pelo Instagram. Aliás, você que participa pelo Instagram, muito obrigada. A gente está muito atenta às nossas redes sociais. Se você ainda não segue, segue lá, porque todos os dias a gente coloca a nossa arte com a sua possibilidade de enviar a pergunta e o nosso convidado responder. Como, por exemplo, vamos fazer agora com a Fátima Regina. Ela disse assim: eu tomo muita água constantemente e urino muito à noite. Às vezes eu perco a paciência por causa disso. Imagino, porque aí nem dorme bem também, né? Pode ser que eu esteja diabética? Pode, mas acho pouco provável. Então aí, na verdade, é assim, sempre, se toma muita água, sinal de que está viva, né? Vai fazer muito xixi. Então, não quer dizer que tem alguma doença. E aí, acho que vale a pena, se ela quer tirar essa cisma, faz os exames, né? Faz lá a glicemia, hemoglobina glicada e procura não tomar tanta água assim perto da hora de dormir. Você sabe que eu tomo muita água o dia inteiro, né? Mas até mais ou menos umas 6, 7. Depois desse horário, é só um pouquinho. Porque senão eu também vou ao banheiro. Todo mundo, né? É normal. Uma bexiga cabe quantos ml de água? Depende da pessoa, né? Mas vamos pensar por volta de uns 500 ml. Então, gente, aí você quer tomar um monte de água, vai ao banheiro, não tem jeito. Próxima pergunta. Obrigada, Fátima, pela sua participação. A gente tem a da Vera Gonçalves. Ela diz: minha glicemia em jejum deu 115. Uma semana depois, fiz o teste de hemoglobina glicada e deu 114 de glicose. Média estimada de hemoglobina é de 5,6. Gostaria de saber se é normal. É normal. Até 5,7 é considerado normal. Então ela não tem pré-diabetes, não tem nada disso? Tem. Provavelmente ela está fazendo a glicose com muitas horas de jejum de manhã. Então, não fazer mais um jejum não superior a 8 horas. E fazer o exame que provavelmente vai vir normal. Perfeito. Glicose. Próxima pergunta, vamos lá. Obrigada, Vera, pela sua participação. Alicia Wolff, ela diz: quem faz uso de insulina pode fazer aplicação de lipoenzimas ou teria alguma sequela? Isso não tem problema, mas a gente tem sempre que lembrar que o diabético tem uma dificuldade maior de cicatrização e de resposta imunológica. Então, só tem que tomar um cuidado grande, porque esse é um procedimento estético que ela está perguntando, né? O que é lipoenzima? São aquelas enzimas, tipo mesoterapia. Tipo o que tinha antigamente, que foi proibido, lipoestabil, era isso? É isso aí. A gente aplicava e mandava a gordura embora? Tem isso de novo? Tem de novo. O lipoestabil não, porque ele é usado para outras finalidades, não tem. Mas outro tipo não são bem enzimas, mas são substâncias que podem ser usadas para tentar ajudar um pouquinho a mobilização aí dessas gorduras localizadas. Mas não tem contraindicação por ser diabética, só não levar uma infecção, né, e ser feito de modo errado, porque o diabetes tem mais chance de ter esse tipo de complicação. Isso é importante, hein? E essa lipoenzima é um negócio bom, doutor, você sabe? Não é muito científico, assim, de grandes estudos, não, né? É bom a gente saber. Eu amo quando a gente pode ter a opinião de um bom médico, né? Isso faz toda a diferença. Gente, com saúde não se brinca, tá? Então, muita atenção na escolha dos profissionais, principalmente em relação a procedimentos estéticos. A gente precisa ficar muito atento. Agora, vamos lá. Próxima pergunta do Leonardo Rosa. Fui diagnosticada... Ele está usando Leonardo, mas falou que foi diagnosticado. Tomara que esteja correto. Mas vamos pensar então que Leonardo foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Estou tomando os remédios, mas passo muito mal e me sinto tonto. Então ele escreveu errado, eu fui diagnosticado mesmo. Me sinto tonto e cansado. É normal? No caso do Leonardo, isso pode ser o tipo de medicamento que ele está usando que não está, vamos supor, sendo bom para ele. Hoje em dia se usa muito essas canetinhas que também estão na moda para emagrecer, né? E que funcionam de fato, mas que foram lançadas para o diabético. Então, esse tipo de injeção subcutânea, que não tem nada a ver com insulina, né? Mas que atuam via uma melhora do metabolismo da insulina e tal,
E em algumas pessoas dá fadiga, dá cansaço, dá mal-estar, dá enjoo. Então, eu não sei se ele está usando algum tipo de canetinha dessas que pode ter esses efeitos colaterais. A metformina, em algumas pessoas mais sensíveis, pode dar enjoo. E pode dar náusea, né? Então, aí é questão mesmo de, se não está bom, falar com o médico para trocar esses medicamentos, procurar uma outra alternativa. Hoje tem muitos esquemas diferentes de medicamento para ajudar no diabético tipo 2. Essas canetinhas, elas têm o mesmo papel da metformina? Vamos dizer, parecido em algum aspecto, mas não é igual. Porque essa canetinha também ajuda a diminuir a fome, dá mais saciedade e tem um efeito um pouco mais abrangente no corpo. Bem mais que a metformina. Então, tem que escolher entre uma coisa e outra. Ou pode usar as duas coisas ao mesmo tempo? Muitas vezes se usa as duas ao mesmo tempo. Tá. Então, não tem problema nenhum você usar a metformina e associar, por exemplo, uma injeçãozinha se a pessoa está precisando perder peso, melhorar o controle da glicose dela. Perfeito. Doutor Filippo Pedrinola, gente, que médico bom. Ele é daqueles que estuda o tempo inteiro, super focado, bem atualizado. Ele está lá no site www.filippopedrinola.com.br com muitas informações relevantes, por isso que eu falo, entra lá no site que você vai gostar e siga também nas redes sociais, Dr. Filippo Pedrinola, o Pô do Filippo tem 2 P's, tá? E o telefone é 11 30 74 0123. 11 30 78, desculpa, 0124. Falei tudo errado, né? Acho que eu falei errado. É 11 30 78 0124. Acho que agora eu acertei. Muito obrigada, foi uma alegria te receber e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Claudião. Obrigado. Em breve eu vou passar lá em consulta, fazer uma consulta, dar uma avaliada, porque a gente não pode brincar com a saúde. Eu gosto de falar, mas ser bom exemplo para você também, né? Com saúde a gente não brinca, viu?